Ó, Saúde Mental, a primeira edição da série Pinga Fogo. São um livro composto por 70 perguntas e respostas. Daí, nós temos Vida e Afetividade. Parábolas do Amor. Daqui, Márcia, deixa eu mostrar. Parábolas do Amor. E temos Vida 2. Olha o que compõe. Vida 2, conviver, amar e evoluir. Olha que tema. E temos qual outro? Vencendo a culpa, o medo e a depressão. Também tem. Olha lá, vem cá, Germana. Olha lá, também temos lá. Então, assim, essas obras estão todas às vendas aqui. Então, se vocês desejarem, depois adquirirem, além de ajudar todos, já que é tudo revertido, vocês vão ajudar outras instituições. Nós fizemos ali o cantinho do autógrafo, que o Jorge nem usou muito ele, mas assim, depois ele faz uma dedicatória a cada um de vocês. Muito obrigada. Jorge. Ah, peraí. Dá só um aviso. Tá. Avisar? Ó, vocês perceberam que nós temos o cafezinho ali no fundo, né? Ele vai estar ali o tempo todo. Mas nós temos uma paradinha que é das 4 às 4h30, que daí eu tenho até para o Jorge tomar ali o cafezinho, descansar. Mas sentiu vontade, gente, tomar um cafezinho, um chazinho para aquecer, só chegar ali, tá bom? Agora, a palavra do Jorge. Bom, gente, nós vamos agora para um segundo módulo do nosso estudo. E como esse módulo é um módulo que poderia dar sono em nós em função do horário, eu vou usar daqui a pouco esse, Germano. Eu vou usar tudo. Como a gente vai precisar de trabalhar um conteúdo neste horário, que é um horário que dá muito sono, eu fiz uma inversão dos conteúdos para a gente não dormir. E depois que passar o horário do sono, depois do intervalo, a gente volta para ver os pontos que a gente estava vendo, para que a gente não se perca, tá bom? Então vamos retomar. Nós falávamos hoje de manhã sobre a questão da exposição, e eu mostrei alguns sites onde a gente pode buscar informação, e eu esqueci de um. Então, eu mudei o fundo também, porque algumas pessoas disseram que não estavam conseguindo enxergar direito. Então, eu melhorei o contraste aí, tá? Bom, então, onde procurar? Eu estou trazendo um site que eu esqueci, Kardecpedia. Vocês conhecem a Kardecpedia? É um aplicativo e é um site. É um site. O que é a Kardecpedia? É toda a obra de Kardec colocada na internet. Aí você vai me dizer, mas a Bíblia do Caminho tem isso. A Bíblia do Caminho tem toda a obra de Kardec, não tem novidade nenhuma. Tem. Tem porque, por exemplo, você diz assim, cara, onde foi que Kardec falou daquela questão onde ele usa a palavra tal? Tem um momento em que ele comenta sobre, sei lá, os hotentotes. Como é que eu vou achar isso no Bíblia do Caminho? Tem que abrir uma por uma, porque ele abre obra por obra. Aqui eu escrevo hotentote, vai procurar na Revista Espírita, em cada obra, aonde tem, ele traz e deixa você acessar esse conteúdo. Então, é um ambiente muito interessante de pesquisa para essas questões. Então, juntando aquelas outras que a gente já havia deixado aqui, não esqueçam da Kardecpedia, que também é um ambiente muito interessante para que a gente possa trabalhar a produção dos nossos conteúdos, ok?
Isto posto, nós vamos mudar de unidade. Nós vamos ver a postura do orador, que é uma coisa que não vai deixar vocês dormirem. E depois a gente volta. Depois a gente volta para... Será que é São João? Deve ser São João. Depois a gente volta para ver. Depois a gente volta para ver aquela parte do conteúdo. Então, a questão é a seguinte: quando um orador está falando, existem 5 sinais que demonstram se ele está nervoso ou não. 5 sinais. Nós temos que aprender a como lidar com esses 5 sinais, nem que seja para enganar bem as pessoas de que a gente não esteja nervoso. Mas a regra é a gente saber quais são. É a gente saber quais são, e ao sabendo quais são, conseguir se preservar das dificuldades que existem em cada um deles. Cada um dos que a gente vai ver são aqueles que são, eu vou numa gradação, dos que são mais evidentes e dos que são mais fáceis. Mais evidente para o mais fácil, até o mais difícil de todos, que é o 5º. Lá vai. Primeiro sinal de que nós estamos nervosos. Primeiro sinal são as nossas mãos. A primeira coisa que acontece com quem está falando e que está nervoso é a mão sobrar. Então a pessoa não sabe o que faz com as mãos. Não sabe se põe no bolso, não sabe se põe para trás, não sabe se balança. As mãos são o primeiro indicativo. Você está falando para um público, o público olha direto para a sua mão. E a mão está com algum sinal de nervosismo. Vamos ver quais são os sinais e o que é que a gente pode fazer. Primeiro sinal da postura das mãos. Ficou pequenininho demais. Bom, primeira coisa, evitar que as mãos que ficam muito nervosas. Mão nervosa é aquela mão assim. Gente, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos tratar sobre este assunto e eu queria ver com vocês. Quem está vendo não estudou oratória, mas só daquela mão que não para de se mexer, ela não fica quieta. Isso é um indicativo de que você está tenso. Esse é um problema. Então, primeira coisa, não mexa demais as mãos. Não mexa demais. Número 2, não colocar as mãos no bolso. Então, sinal de que está nervoso, o cara vai e coloca a mão no bolso. Isto aqui é claro sinal de que eu estou nervoso. Boa tarde para todos. Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. Ele tira a parte da comunicação dele. Então, não deixe com que as mãos de vocês fiquem no bolso, porque a gente se comunica pela mão. Quando eu coloco a mão no bolso, eu matei parte da minha possibilidade de comunicação. Isso é claro? Todo mundo entendeu? Agora eu vou desdizer o que eu estou dizendo. Existirá momentos em que a gente precisará colocar a mão no bolso. Em que situação? Quando eu quiser exatamente representar que eu estou tenso. Quando eu quiser representar, por exemplo. Aí você entra numa situação dessa, o que você faz numa hora dessa, gente? O que a gente pode fazer no momento desse? Aí eu simulo um nervosismo usando as mãos dentro do bolso. Mas, normalmente, nós temos que deixar as mãos soltas. Então, mãos no bolso,
Nós vamos evitar, ok? Próximo. Mãos para trás. A pessoa vai falar e coloca a mão para trás. Bem, boa tarde para todos. Hoje o nosso assunto aqui, vamos falar sobre perispírito, e o perispírito, esse também é um indicativo. Eu não sei o que fazer com a mão. Como eu não sei o que fazer, eu meti no bolso. Eu botei para trás, que é uma estratégia para dar um sentido para essa mão. Não sei, ela está sobrando, eu coloquei ela para trás. Outra, também forma de nervosismo, a pessoa cruza o braço. Bom, eu queria falar para vocês hoje aqui, a gente vai começar o nosso... Esse cara está nervoso demais, gente. Ele está tão nervoso que trancou os braços. Nós não podemos passar essa imagem para o público. Então, não bota no bolso, não põe para trás, não cruza braço. Não esfregue as mãos. A gente, quando fica nervoso, fica com a mão gelada, aí a pessoa fica... Bem, gente, agora nós vamos começar o nosso estudo, e aí é um negócio do esfrega-esfrega. Tomar cuidado com isso, porque essa mão que muito se esfrega, ela pode ser um indicativo de mão tensa, que não se quieta de jeito nenhum. Nós não podemos ter as mãos inquietas. Mãos nervosas, mãos inquietas, nervosismo. Outra, não fique beliscando o arranjo da mesa. A pessoa está atrás da mesa, tem um arranjo, ela fica beliscando, falando, e ela tira a atenção, espetalando o arranjo. Ela não percebe. A pessoa não percebe que está fazendo isso, ela não percebe, mas ela vai arrancando as pétalas das margaridas que tem lá em cima, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mas ela não nota. Outro sinal de nervosismo, a pessoa fica vincando a toalha da mesa. Ela dobra a toalha, falando, e fica passando a unha em cima. Ela dobra e fica riscando com a unha. Isso é nervosismo. E aí, quando ela baixa a cabeça, ela também perde contato com o público. Mas a mão está sobrando. Nós não podemos deixar isso acontecer. Pessoas que falam, quem tem, arrumando o cabelo o tempo todo, né? E é um arruma, é um sinal de tensão. É sinal de tensão, a pessoa está toda hora arrumando. Preste atenção, a regra é: a mão não pode se mexer demais sem propósito. Tudo que for fora do padrão é indesejável. Pessoa que arruma a roupa o tempo todo, já viram? E aí, puxa, se arruma todo tempo. Se você saiu de casa para fazer uma palestra, preenche numa roupa que não precisa estar toda hora puxando. Se você tiver que fazer uma palestra, toda hora você tem que estar se arrumando, a roupa foi mal escolhida. Você tem que vestir, ela tem que ficar no lugar que você botou. Se você tem uma roupa toda hora, tem que estar puxando. Então, algumas meninas vão fazer umas palestras com aquele tubinho preto, aí o tubinho vai subindo, aí ela vai falando e vai puxando. Isso não é legal. Isso não é legal. A roupa tem que estar... Vocês nunca viram? Tubinho preto. Aí, às vezes ela segura aqui, puxa aqui. Segura aqui, puxa aqui. Errou. Escolheu a roupa errada. Roupa tem que cair no corpo, não tem que estar sendo mexida. Tá? Então, não arrume roupa. Também não fique clicando a caneta o tempo todo, não percebe.
Aquela, aí fica aqui, clicando, clica. Meu Deus! Quem está fazendo não está percebendo. Solução: não pegue caneta que clica. Não pegue. Isso é um veneno. Vai pegar uma caneta. Se for pegar uma caneta que não tenha clique, para evitar de você ficar check. Vai fazer, não adianta. A gente está nervoso, não percebe. Também, não fique rolando pincéis na mão. Sabe aqueles pincéis? Pincel de quadro branco. Que a pessoa fica assim, bom, hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto e eu queria a atenção de vocês para aquilo que a gente... Tudo isso são mãos inquietas. Tudo são mãos inquietas. Eu estou colocando isso porque quando eu assisto palestra, eu vou anotando as coisas que eu vejo, para dar exemplo do que não se faz. Isso aqui tudo eu já vi. Tudo eu já vi acontecer. Mas a literatura nos recomenda. Tubinho, já vi de tubinho, claro. Tubinho preto ainda. Tubinho, aquele que vem bem aqui em cima. Que a moça anda assim. Já vi desse. No norte tem. Calor danado. Não tem ponto. Ok? Não bater palmas. Bom, nós vamos... Isso aqui, homem faz demais. Nosso assunto aí, nós vamos falar sobre essa questão aí da reencarnação, né? Então, isso é sinal de nervosismo. Não faça esse movimento. E também, não fique passando a mão no corpo. A mão fica molhada, fica úmida, e a pessoa se passa o tempo todo. Isso também é tensão. Não faça isso. Eu fui claro? Isso tudo é o que não fazer. Está vendo que é tudo não? Mas eu não disse o que fazer. Vamos ver o que fazer. O que a gente faz? Vamos lá? Primeiro, extensão de gestual. Vou fazer uma palestra espírita. Beleza. Se a palestra é espírita, a gesticulação é da linha da cintura até linha de cabeça. Linha de cintura a linha de cabeça. Como que a gente faz? Você trabalha a gesticulação, linha de peito. É aqui que você trabalha. Você fala, a gesticulação tem que ficar acima da cintura e abaixo da cabeça. Você vai fazer, bem, gente, então aí, o que aconteceu no mundo espiritual? Quando fulano foi, você não pode fazer uma gesticulação abaixo da linha da cintura. Ela é irrisória. E a gesticulação acima de linha de cabeça é uma gesticulação emocional. Quando eu quero trabalhar temas espíritas, são temas racionais. Eu não quero emocionar o auditório. Então, a minha gesticulação é aqui. É desse jeito que a gente trabalha. A minha gesticulação é dentro da racionalidade. Se eu quiser falar para emocionar as pessoas, aí eu jogo para cima. Estou confundindo vocês? Se um dia vocês forem fazer uma palestra num lugar, diga. Uma situação que tem um livro da Amélia Rodrigues. Vou falar disso já. Vou falar disso agora. Eu vou falar disso agora, neste exato momento. Vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer nessa questão da gesticulação é que, se um dia vocês forem fazer num local que precisa emocionar o auditório, aí os gestos são largos. Ok? Para que você emocione um público, é olho fechado e mãos acima da cabeça.
porque Deus, o nosso Senhor, aí vai falar, fecha o olho e levanta a mão. Quer trabalhar na racionalidade, olho aberto, linha de peito. Ok? Eu estou dizendo isso no sentido da gente entender a dinâmica da coisa, mas não é proibido, ninguém foi preso até hoje, porque numa oratória espírita levantou. Quer dizer assim, mas isso que eu estou falando é agora, porque lá atrás isso não era assim. Quando eu digo lá atrás, eu não vou dizer lá atrás, eu digo lá atrás. Mas eu não estou chamando a emotividade, eu estou me aproveitando de uma história que aconteceu no passado, então eu jogo lá atrás. Então, existe, evidentemente, as exceções para isso. E isso tem que ser entendido como sendo correto. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter atenção para que a gente utilize de maneira mais exata os recursos que a gente tem na gesticulação para trabalhar com este público. Quando o público é pequeno, um público pequeno, a gesticulação é só com o antebraço. Você abre a asinha, abre as asinhas, e a gesticulação é antebraço. Quando o público é grande, está falando para milhares de pessoas, os gestos têm que ser mais largos, têm que ser mais amplos. Você precisa abrir mais, porque as pessoas veem aquele pontinho branco lá, e aquela pessoa, se ela ficar assim, só mexendo assim, parece que não está gesticulando. Então, auditórios maiores, gestos mais largos, auditórios menores, gestos mais contidos. Lembrando que linha de peito, altura, cabeça, é o mais recomendado para o nosso contexto. Ok? As regiões eu já falei, né? Tamanho de público, já falei. Tá? Bom, mãos atrás da mesa. Agora vai ser. Eu vou falar atrás de uma mesa. O que eu vou fazer atrás da mesa, pelo amor de Deus? Germano, meu filho, cadê você? Vem cá. É esse cara que grita. É esse aqui que tem mau contato. Segura para mim, você vai ser meu pedestal. Então, você vai falar atrás de uma mesa. O que você vai fazer com a mão? Que a mão está no bolso, a mão está se esfregando. Gente, tem uma mesa. A mesa é um excelente instrumento. O que você faz? Qual é a boa técnica? Ponta de dedo. Eu não disse mão, eu disse ponta de dedo apoiada na mesa. Você, então, levanta e as pontas dos dedos você apoia na mesa. Assim você não belisca o negócio, assim você não fica vincando a toalha. Você coloca as pontas do dedo na mesa e vai falando até que o exórdio passe, que aquela adrenalina diminua, aí a sua mão vai soltar normalmente. Enquanto você não tiver naturalidade na gesticulação, ponta de dedo na mesa. Ok? É aqui. Não é para botar a mão assim na mesa. Hoje vim falar com vocês porque parece que você vai voar na pessoa. Então não coloque a palma da mão. São as pontas do dedo na mesa e não precisa ficar agarrado. Você não é um pianista para ficar com a mão o tempo todo aqui embaixo. De uma certa hora vai soltar a mão e a hora que você sentir é porque a adrenalina baixou, deixa a mão com naturalidade. Ok? Meu filho, você não quer sentar aqui na frente? Fique sentado aqui. Então, as mãos atrás da mesa, você vai fazer isso. Agora eu vou falar, não tem mesa. Não precisa. Eu vou falar e não tem mesa. Eu não posso colocar assim, né? Porque não tem mesa para eu apoiar. O que é que eu vou fazer para falar? Que eu não posso pôr para trás, eu não posso pôr no bolso, eu não posso cruzar, eu não posso ficar batendo. E não tem mesa, eu vou fazer o quê? Pelo amor de Deus! Bom, há algumas técnicas. Uma técnica, você une as pontas dos dedos aqui. Você não pode botar aqui, você une as pontas dos dedos aqui. Então você começa a falar, e aí você
utiliza esse recurso. Usa as pontas dos dedos, sempre com o polegar para cima, ponta dos dedos, polegar para cima, e aí você vai falando com as pessoas até que a tensão diminua e a mão consiga estar se movimentando naturalmente. Ok? Essa é uma alternativa. Igreja Católica usa mãos em concha. Pode olhar o padre, ele faz aqui, ó, mãos em concha. Queridos irmãos, aqui, ó. As mãos são aqui. Uma mão apoia a outra até que venha o momento da libertação. Quando se fala que a gente tem que colocar ponta de dedo ou mãos em concha, é só para o exórdio, é só para o momento em que a adrenalina está alta. Quando a adrenalina passar, essa mão vai ganhar natural movimento. Não é para ninguém achar que é um barman que tem que ficar falando com a mão presa. Não é isso. Você vai ficar aqui, num certo momento, você vai soltar as mãos, seja com ponta de dedo, seja com mãos em concha, aí você escolhe o que você prefere para você poder apresentar, já que não tem nada na sua frente, você está com a mão, não é? E não tem nada para você se apoiar. Outras opções: usar algum objeto na mão. Eu, particularmente, uso esse instrumento. Eu uso esse. O que a gente faz? Você cata um passador de slide. E aí, quando você começa, você coloca ele numa mão e a outra você segura, não precisa, né? Mas é para apoiar a outra mão. Bom dia para todos, vamos começar. E aí as duas mãos estão seguras nesse passador. Ele é minha muletinha. Aí a gente vai falando com ele. Ou um pincel, né? Eu tenho um pincel e aí a gente vai escrever no quadro. Bom dia para vocês, hoje a gente vai trabalhar tal assunto, e aí você utiliza essa estratégia para que a mão não sobre e pareça que você está tranquilo, ok? Então, esses objetos aqui podem ser o apontador laser, ok? Pode ser também pincéis ou papéis. Pessoa, tem nenhum papel. A pessoa pegar um papel. Não é proibido falar usando um papel na mão. Não é feio. Não é feio. Isso. Eu vou fazer uma exposição e eu uso papéis na minha mão. Melhor isso do que eu me perder. Não, eu não vou ler e eu me perco. Então, deixa o papel na mão para que você possa usá-lo de maneira conveniente. Vamos falar sobre papel daqui a pouco. Tenho muitas informações para passar para vocês sobre papel na mão, como é que a gente tem maneira certa de segurar papel, viu? A maneira certa de segurar papel é esta. Daqui a pouco eu falo por quê. A gente segura mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Não é o contrário. Mas eu sou canhoto, aprenda o jeito certo. Mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Não tem canhoto aqui, só tem um jeito. É mão esquerda em cima e mão direita embaixo. Tem uma viatura da PM aí fora para recolher as pessoas que pegarem com a mão esquerda embaixo e a mão direita em cima. É proibido, está no Código Penal. É mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Ok? Então, papéis também podem ser um instrumento poderoso nas nossas mãos para dinamizar o nosso trabalho, ok? Então, já que estamos falando de papéis, vamos falar de papel. Como é que a gente usa papel numa apresentação? Preparados? Primeiro ponto. O que é que você vai escrever no papel? Se eu sou um orador, eu vou escrever no papel o meu esquema.
Seria errado eu escrever a palestra, eu chegar lá, bom dia para todos, estou muito feliz por estar aqui na presença de todos. Hoje nós iremos... Não é isso para fazer. No papel é o esquema, é só o esqueminha. Eu não posso colocar o texto todo, sabe por quê? Porque se eu colocar o texto aqui, eu vou ler o texto e não vou ver as pessoas. É um pecado você falar sem olhar para as pessoas. Tem que olhar para o público. Então, no papel que eu vou usar, só pode ter o esquema, só as frases principais que você vai desenvolver. Eu não posso escrever texto longo. Aí você diz, mas na minha apresentação tem um texto longo lá. Tem um pedaço que eu tenho uma citação de uma parte lá do Livro dos Espíritos, eu não consegui decorar aquilo. Como é que eu vou colocar só aqui? Não posso. Eu fiz até o slide. Se você fizer o slide com a citação, você vai virar e vai ler. Vai virar de costa para o público. Você tem que estar olhando para o público. No público tem um cara que está armado para lhe dar um tiro quando você virar de costa. Você virar de costa, leva o tiro. Você tem que estar o tempo todo de frente para o público. Você não pode perder, você tem que estar vigiando aonde está o seu atirador. Então, você não pode fazer uma leitura virar de costa. Então, o Kardec diz, é necessário que haja o próximo... Pronto, acabou. Morreu a criatura, porque a criatura virou de costas. Então, como é que eu resolvo se eu tenho que ler um texto longo e o texto está no slide e eu não posso colocar no papel? O que eu vou fazer, meu Deus? Por quê? Só posso pôr o esquema no meu papel. Eu não consigo estar decorado, botei lá. Então, para esses casos, é que existem as exceções. Quando for uma citação, que você botar a citação lá para as pessoas lerem, você não vai virar de costas para ler a citação lá na tela. Você vai dizer assim, e nós encontramos aqui uma citação de Kardec, onde ele diz, aí você lê no seu papel. Aí você vai lendo aqui, só que a sua leitura não é uma leitura direta, é uma leitura em que você vai lendo, a cada parada você olha para as pessoas. Então você diz, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Eu não perco a visão do público, eu vou lendo e vou olhando. Eu vou lendo e vou olhando, porque esse texto está quase na minha cabeça já. Eu vou lendo e o público está lendo no slide, mas eu mesmo não leio direto no slide texto longo. Eu confundi vocês? Não alcancei meu objetivo. Então, textos longos é assim. Aproveitar para comentar sobre o que escrever no papel. Quando escreverem no papel, façam assim, ó. Letra tamanho 14, espaçamento duplo. Não se escreve letra miudinha, agarradinha, que a gente se perde. Nós temos que colocar letra grande, espaçamento duplo. Está claro o que eu estou dizendo? Agora vamos lá. Como que a gente posiciona as mãos para ler um papel? Mão esquerda em cima e mão direita embaixo. Aprenderam. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gesticulação, quando se está com papel na mão, é só com a mão direita. Se você tiver com papel na mão, a mão esquerda nunca gesticula, só a direita. Você está lendo aqui, e aí você gesticula e volta e segura embaixo. E aí gesticula, volta, segura embaixo. Por que, pelo amor de Deus, eu não posso gesticular com a mão esquerda e eu sou canhoto?
vai aprender a gesticular com a direita. Por quê? Porque este dedo, este não, porque esse aqui é meu, esse dedo aí em vocês vai segurar a linha que você está lendo. Então, na medida que você vai lendo, o dedão vai descendo e essa mão pode gesticular, porque quando você voltar, o seu dedo vai dizer onde você está. E aí você lê mais um pedaço, o dedo desce e você gesticula, quando volta, você sabe aonde está. Se você miseravelmente tirar a mão esquerda do seu papel, você está morto, porque quando você voltar, só um instantinho que eu vou já me achar, isso aqui e tal... Não, isso aqui eu já li. Eu estava aqui, já li isso, né? Então você estava aqui embaixo. Na medida em que a mão for descendo, e ela for descendo, vai chegar um momento que o papel vai virar. Então, para que o papel não vire, quando você estiver lá embaixo, a mão é em cima. Aí a mão esquerda já está aqui embaixo, e a mão direita segura o papel. E aí você vai ter que ter um talento a mais, para não deixar com este dedo indicador, esse não, que esse é meu, com o dedo indicador não deixar o papel virar, porque é feio você estar falando e o papel virar para o público. Então você vai falar, você vai dar um jeito de segurar aqui embaixo, falando, mas o dedo apoia para que a folha não vire. Confundi? Não? Posicionamento das mãos. Como gesticular segurando papel? Já falei. Somente a mão direita gesticula. Mão esquerda é proibido. Proibido, está no Código Penal. Não pode gesticular com mão esquerda. Próxima. Não se abrace com o material. Tem um pessoal que se abraça. Pega o livro assim e diz... Está aqui o material. Gente, hoje nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho. Isso aqui está nervoso, claro que está. Está agarrado com o material, com medo dele fugir. Não se agarre com ele. Você pega o material na mão, mas você não se abraça com o material. Quem costuma fazer isso são as meninas. Elas adoram abraçar material quando estão apresentando. Monografia, então, é fatal. Se agarra com o texto para fazer a apresentação. Não se abrace. Outra, não tenha a vergonha de colocar um papel na mão. Tem pessoas que têm vergonha de colocar o papel na mão, aí colocam o papel em cima da mesa, para mostrar que consegue falar sem olhar, e fica por cima do ombro olhando o papel. Não vai dar certo, é pior. Chama mais atenção. Você com um papel na mão, falando e usando o papel na mão, chama menos atenção do que eu ficar sem o papel na mão aí. E também tem uma outra classificação, e toda hora olhando para trás, não vale a pena. Não funciona bem. Mostra que você está sem o conteúdo na mão, você está precisando de mais do que está no texto. Bota o texto na mão. O que você vai falando, você vai lendo. É muito mais tranquilo, é muito mais rápido do que você fazer este movimento, risco de pegar um torcicolo para ir olhar o papel em cima da mesa. Tá bom? Então, não olhe por cima dos ombros. Os homens adoram fazer isso aí. Não dobre o papel. Não enrole. Homens adoram fazer isso. Eles estão falando, aí diz assim. E, então, o processo reencarnatório, ele tem várias fases, né? E daí na obra do André Luiz, a gente consegue encontrar esse... Isso é um típico sinal de nervosismo. O cara enrolou e depois dá bate. Homens adoram fazer este movimento. Não faça. Não enrole o papel na sua mão e não fique batendo na perna quando você estiver usando. Okay? Também, não gesticule com o papel na mão. Né? Porque não posso gesticular para não tirar a mão esquerda, eu seguro aqui onde está. Isso é muito importante que a gente saiba. Papel não é bandeira, então não precisa você ficar
desfraldando o papel na palestra. A mão esquerda não gesticula, só a mão direita. A mão esquerda nunca vai, nem que seja com papel junto, ela não vai. Se tiver com papel, você tem que conter a sua gesticulação. Está claro o que eu estou dizendo? Sem dor. Oi. Não, se estiver embaixo de uma folha não tem problema. Olha, eu vejo muitas pessoas usarem um recurso que eu acho genial. Vou falar quando estiver na tribuna. Na tribuna eu falo desse material. Vamos para frente. Estamos falando do sinal número 1. Agora vamos falar do sinal número 2. O primeiro sinal que a gente demonstra nervosismo é nas nossas mãos. E o segundo sinal que mostra que estamos nervosos são os nossos pés. Nós indicamos nos nossos pés que estamos nervosos em função da maneira como nós lidamos com eles. E tem várias posturas que a oratória identifica e que são indesejáveis e que quem faz não sabe o que está fazendo. Você tem que filmar a pessoa para ela dizer, gente, eu faço isso, porque na cabeça dela, ela não está fazendo. Vamos lá. Qual é a postura que nós temos para a questão dos pés? Muito bem. Primeira postura indesejável, postura do animal enjaulado, já viram? Postura do animal enjaulado é a postura daquela pessoa que fala e ela não sossega um só minuto aonde ela está. Ela anda de um lado para o outro o tempo todo, ela não sossega, ela não consegue parar. Igual um animal na jaula, que fica para lá, para cá, para lá, para cá, postura de animal enjaulado. Você está dando a pessoa fazer uma palestra e o cara não sossega. Gente, ele não sossega. Ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, vai para lá, para cá, vai para lá. Isso não é legal, isso não é bom. Ok? Então, essa daí a gente deve evitar. Segunda postura que a literatura de oratória nos recomenda não seguir, a postura da múmia. É aquela pessoa que não se mexe, não mexe um músculo. Ela fala, acho que ela incorporou, não sei o que foi, e ela está ali imóvel, só a boca mexe, a pessoa não tem nem gesticulação e os pés estão chumbados no chão. Ela não se movimenta. Isso também é um sinal de tensão. Quando a gente está falando atrás de uma tribuna, o público não consegue ver, mas a gente descansa, a gente joga para um lado, aí depois joga o quadril para o outro, aí você descansa as duas pernas para frente, aí você puxa para trás, você vai descansando, você mexe os pés, apoia, põe na ponta do pé. Por quê? Porque descansa. É ruim você ficar numa fila em pé sem se mexer, vai doendo a coluna. Então você tem que fazer alguns movimentos. Mesmo na tribuna, que a gente tem pouca mobilidade, nós nos movimentamos atrás da tribuna, mesmo que não seja perceptível. Mas é sempre interessante que você não tenha essa postura de múmia, porque pode parecer que você seja uma múmia paralítica, você está ali incorporado, fazendo uma palestra. Então, não pode ser assim. Quanto mais natural as coisas forem, mais comunicação você consegue exercer. Próximo, postura de pêndulo. Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho para frente. Postura de pêndulo. Postura de pêndulo dos homens. Eles falam e eles balançam de um lado para o outro. E se você não filmar, ele não diz que ele está fazendo isso. Eles oscilam. Isso é uma questão de tensão. A pessoa está nervosa e ela tira a atenção dela, balançando o corpo na frente do público. O público vê e diz, vai já cair. Tá? Porque os pés demonstram mais nervosismo que a mão. A mão, ela é um sinal de nervosismo, mas o pé é sinal de que está pior o nervosismo das mãos. Então, a postura dos homens é essa. A postura das meninas
Postura de pêndulo das mulheres é assim. Elas falam e cruzam. Aí depois ela volta para cá e cruza para o outro lado. Aí ela vem de novo, cruza para cá. E assim elas passam o tempo todo com a perna trançando para a direita, para a esquerda, mostrando nitidamente que elas estão inquietas, que elas estão desconfortáveis. Daí nós não devemos dar essa cancha para o público perceber que a gente está nervoso. Pode até estar morrendo por dentro, mas tem que saber como fazer para não dar essa demonstração. Tá? Quais são as sugestões da literatura para a questão da movimentação das pessoas com relação aos pés? Primeiro, pés e microfone. Você tem que saber o que é que você quer da vida. Quando você vai fazer uma palestra, você tem que saber se você quer um microfone de mão, se você quer um microfone de mão, se você quer um microfone de pedestal, se você quer um microfone de lapela, se você quer um microfone na tribuna, você tem que saber qual é o que você quer, porque cada um desses vai te oferecer uma condição diferente. Se você estiver com a necessidade, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, eu não tenho slides, tá? Eu estou sozinho, não tenho slides, só tem a voz e eu. Vou preferir um microfone de mão, porque eu me desloco, eu falo com as pessoas, eu vou ali, eu converso com um, eu converso com outro, eu tenho a possibilidade de me deslocar, então não, melhor microfone de mão, para eu poder me comunicar melhor com o público, porque se eu pegar um de pedestal, eu vou ficar preso num lugar só. O microfone de mão, ele tem essa vantagem de você circular e se aproximar das pessoas, mas ele tem uma desvantagem, ele tira uma das suas mãos, a sua gesticulação fica profundamente prejudicada. Então, às vezes, quando você não tem slide e vai precisar falar, há companheiros que dizem, eu prefiro perder os pés, mas ganhar as mãos, porque eu comunico muito com as minhas mãos, então me dá um de pedestal. Então, mesmo ele não tendo slide, ele diz, eu me comunico melhor gesticulando, fazendo a minha comunicação com as minhas mãos e a voz, e não com os pés. Então, me dá um de pedestal para mim, que é mais interessante. Então, você tem que saber qual que você vai querer. O microfone de lapela reúne as vantagens de todos, porque você não percebe que está usando, e ele funciona de maneira bastante satisfatória para o que você quer. Então, é um microfone muito bom. E tem o microfone que a gente usa nas tribunas. Microfone de tribuna é um microfone. Microfone de tribuna é um microfone que ele tem uma excelente vantagem. Ele permite com que você use o material escrito que você tem. Então, eu conheço alguns oradores, espíritas até, que usam um recurso muito bacana. Sabe aquelas pastas de plástico que a gente usa para guardar documento? A pessoa prepara a palestra e põe a palestra dentro daquela pasta. Quando ela é chamada para falar, ela bota a pasta debaixo do braço e ela entra aqui, abre a pasta em cima da tribuna e ela vai falando e vai olhando de maneira muito tranquila o texto que ela tem. Isso não tem problema nenhum. Acabou, ela fecha a pastinha dela e vai embora. Então, isso é um recurso maravilhoso que a tribuna oferece para nós, né? Agora, quando se está na tribuna, nós temos algumas regras para a gesticulação em tribuna, que a gente tem que cuidar. Quando se está em tribuna, a gesticulação tem um detalhe. Então, se for de pedestal, você ganha pé e perde mão. Se for de mão, você ganha pé e perde... Esse você ganha pé e perde mão. O outro você ganha mão e perde pé. E se for de lapela, ótimo. O problema é conseguir um de qualidade para fazer isso, que às vezes tem uns bem ruinzinhos.
Mas se tiver um bom, é a melhor opção, que você nem precisa, fica muito solto, fica bem tranquilo, tá? E existe uma coisa muito importante, que é o microfone e a zona de sopro que ele tem. Quando a gente fala, tem uma faixa da nossa voz que sai muito ar. E se a gente falar isso muito perto do microfone, ele muitas vezes faz puf, 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 ele estoura. Essa esponja que o microfone tem não é para lavar a mão, não é para nada disso. É para amortecer o ar em função da zona de sopro. Daí que a gente deve verificar, quando estiver falando, onde fica a zona de sopro, para a gente não bater nela. Se estiver sentindo, você baixa o microfone. Evite, tanto quanto seja possível, falar com o microfone aqui. Coloque sempre o microfone abaixo da linha do queixo. Microfones colocados nessa posição, assim, e às vezes acontece em alguns eventos, quando bate uma foto, o microfone fez a palestra de abertura do encontro espírita, não sei de onde. Porque não dá para ver você. Cantor de fado canta assim, mas aí cantor de fado canta para cima o microfone. Aí vai ficar pior ainda, mas você não é cantor de fado, então você coloca o microfone abaixo da linha do queixo para salvar da área de sopro, tá bom? Eu já falei da tribuna, vou me antecipar lá na tribuna, espera lá. Deixa eu falar da tribuna, falar logo dela. Quando você estiver fazendo uma apresentação na tribuna, você deve colocar as duas mãos na lateral da tribuna. O correto é isto: polegar em cima da tribuna, os 4 dedos na lateral dela. É assim que se fala em tribuna. Polegar em cima, 4 dedos na lateral. Não se coloca cotovelo em tribuna, não se debruça, a gente não se agarra com ela. A gente não olhem os presidentes norte-americanos, que eles não são bons exemplos de uso de tribuna. Eles usam muito feio, eles se debruçam, eles usam errado. O bom orador não se debruça nela, ele se coloca de maneira que polegar é sempre em cima e as mãos com os 4 dedos na lateral. Se não tiver texto, as 2 mãos estão livres para falar. Se tiver texto, só a mão direita pode sair do papel, sair da tribuna. A mão esquerda é proibida de sair, porque ela está com o dedo polegar marcando os parágrafos que a gente precisa ter. Tribunas geralmente trazem dentro delas um degrauzinho. Essa daqui tem. Então, tem um degrau com rodinhas que você puxa, quando você é mais baixinho, aí você sobe. E aí, quando você é mais alto, você empurra o degrau para falar numa outra altura. Então, as tribunas, elas costumam ter esse tipo de vantagem, de você poder ajustar na altura das pessoas. Ok? Vamos para frente. Falamos das mãos, falamos dos pés. Agora vamos falar do terceiro sinal de nervosismo, que é mais profundo do que a mão e mais profundo do que os pés, que é mais profundo que a mão. Ok? Sinal de nervosismo número 3. Os olhos. Pelo olho do orador, você sabe se ele está nervoso ou não. Lá vai o orador nervoso. Primeira postura dele. Ele olha só para um lado. Ele só olha para um lado, ele não olha para o outro. Às vezes, nesse outro lado, tem uma pessoa que ele respeita muito, ele não quer nem olhar. Aí ele olha só para o lado de cá. Então, ele olha só para uma turma, só para um grupo, só para um segmento da equipe que ele está falando.
Tem que olhar para todo mundo. Às vezes, ele não olha, mas é só para o dirigente. Digamos que a Márcia fosse o meu dirigente. Aí eu tenho vergonha de olhar para ela. Aí eu olho para todo mundo assim e não olho para ela. Porque eu tenho medo de olhar ela fazer com a cabeça negativamente para mim. Então eu nem olho. Eu fico olhando por cima. Muito bem. Vamos lá. Tem um outro que ele olha só para o dirigente, já viram? Olha só para ele, quando dá a palestra, olhando só para uma pessoa, só para o dirigente. E outro ignora o dirigente, não quer vê-lo, quer ver todo mundo menos ele. Todas essas são atitudes equivocadas. Olhar só para uma pessoa, você escolhe uma vítima no auditório e você carrega em cima daquela pessoa. Isso é muito ruim, porque às vezes você nem conhece a pessoa e você começa a falar olhando muito para ela assim, eu estou com algum problema. Nosso assunto de hoje é o perdão, e o perdão é uma coisa muito importante que a gente tem que cultivar. Aí, gente, está sabendo de alguma coisa, ele não tira o olho de mim. Por isso, quando a gente for trabalhar em centro espírita, não carregue o olho somente numa pessoa, tem que distribuir o peso para os outros que fazem parte do grupo, tá bom? Importante olhar nos olhos das pessoas. A melhor técnica é essa, quando falar olhando nos olhos das pessoas. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de olhar no olho, sentem um constrangimento horrível. Então tem uma técnica, quando você não consegue olhar nos olhos delas, tá? O que é que a gente faz? A gente olha entre os dois olhos. E essa técnica você não pode usar com as duas primeiras filas do auditório, só da terceira para trás. Então você tem nervosismo de olhar para as pessoas, não olha no olho delas, olha entre os dois olhos. Aí você vai falando, e aí não. Porque quando eu olho no olho da pessoa, parece assim que ela está me olhando, me dá um negócio ruim, eu fico nervoso. Então não olhe entre os olhos dela. Se você usar essa técnica com as duas primeiras filas da plateia, a pessoa pode ficar incomodada e começar a passar a mão para ver se tem alguma coisa na testa dela, porque você está demais olhando no meio dos olhos dela. Da terceira fila para trás, não se percebe isso. Então, você dribla esse bloqueio que muitos de nós possuímos. Já comentei sobre isso. A gente não fala olhando para a tela, de costa para o público. Então, a pessoa vai fazer uma palestra, ela bota os slides, próximo slide, aí ela vai lendo, próximo slide, aí ela vai lendo, aí postura de pêndulo aqui embaixo, de costa para a plateia, leitura simples de slide, esse está morto, só não se enterrou. Então, não se fala olhando para a tela. A regra para a tela é como se ela fosse o espelho retrovisor. É uma olhada rápida para se orientar e o texto vem para você. Você ficar de costas, o público esquece você e passa a ficar fazendo leitura e você vai ficar abandonado dentro da apresentação. Não se fala de olho fechado. Uma palestra espírita é coisa do aquém, não é coisa do além. Para você fazer uma palestra de olho fechado ali, isso não é muito lógico. Então, tomar cuidado para não cairmos nesta cilada. Olhos abertos e gestual na linha de peito. Não faça palestra olhando para o vazio. Não quero olhar para as pessoas, eu olho para o vazio. Eu olho lá para aquele canto daquela parede ali. Bem, bom dia para todos. Hoje a gente vai começar o nosso curso de oratória. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E eu não olho para as pessoas. Eu tenho que ter contato visual com as pessoas, tem que ter. Eu vou olhar lá para cima, se eu olhar para cima não dá certo. Então, essa postura não é desejável. Tem que olhar para as pessoas. E nem ficar olhando para o chão. Bom, hoje, nosso assunto, vamos tratar sobre
também não é legal. E tem alguns que parecem uma galinha bebendo água, né? Olha para baixo, olha para cima, para baixo, assim. E não olha para o público. Nós temos que, não mantém um contato visual, tem que manter contato visual com as pessoas. E tanto quanto possível, você tem que acompanhar o interesse do auditório com aquilo que você está falando. As pessoas vão balançando a cabeça, que sim, que não, vão rindo, aí você vai vendo se você tem que acelerar ou não. Se as pessoas começam a ficar dispersas, começam a conversar, aí você acelera, porque está ruim. Ou então conta um caso. Aí você conta um caso. Bom? Que é para chamar a atenção do público. Beleza? Sinal número 4. Sinal número 4. Ora, primeiro sinal são as mãos, segundo são os pés, terceiro os olhos, quarto sinal já vai ser o corpo todo, tá? O corpo inteiro da criatura dá sinal de que ela está nervosa. Como que funciona a postura do corpo? Primeiro, importante falar em pé. Falar em pé enche mais o pulmão, você é melhor visto pelas pessoas, a voz vai mais longe. Falar sentado, a gente até entende, às vezes a pessoa está com problema de coluna, está doente, está cansado, olha, eu vou sentar, tudo bem. Mas se você não está com nada disso, prefira sempre falar em pé. Quando você está em roda de conversa, aí a gente fala sentado, porque a fala alterna muito de mão. Então, vai um em pé, vai o outro em pé, vai um em pé, aí fica chato. Mas se você vai fazer uma fala mais longa sozinho, é em pé, tá? O professor dá aula em pé, coral canta. Já viram um coral cantar sentado? Coral canta em pé, que é para encher o pulmão, para ter mais potência. Então, a gente fala de pé. E quando você estiver falando, você tenta ver se você está sendo visto pelas pessoas. Então, quando você chega cedo no ambiente, você vai dar uma olhada assim, daqui dá para todo mundo me ver? Se não der, você tem que subir para as pessoas verem você. Isso você tem que avaliar quando você chega. Em que lugar é conveniente que você fique para que todos te vejam. Uma outra coisa também é a gente agir com naturalidade. Quanto mais natural você for, mais você se comunica com as pessoas. Se você assumir uma postura muito formal, muito esquisita, muito mecânica, dá a impressão de que você é um boneco, um robô, sei lá. Então você chega, e aí você não tem flexibilidade, parece um personagem, não é legal. Você quebra a empatia com o público se você não tiver naturalidade na sua maneira de se apresentar para as pessoas. Então, seja natural. Quanto mais natural, mais poder você tem de comunicação. Uma outra coisa importante, e que acontece muitas vezes em algumas apresentações, aqui não acontece porque o projetor fica alto, é a pessoa ficar na frente do slide, ficar passando nele os slides. Ficar passando neles. Você tem que escolher, quando você vai falar, aonde você quer ficar. Você vai ficar à direita do retroprojetor ou à esquerda do retroprojetor. A depender do que você vai fazer, você vai escolher o lado esquerdo ou o lado direito do projetor de lá. Você não pode ficar passando para um lado, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Você foi. Você voltou. Importante nessa questão, fitas adesivas, aonde vai passar fiação, para você não chutar, derrubar equipamento e desligar as coisas enquanto estiver fazendo sua exposição. Então, evite ficar passando na frente do projetor. Não se faz isso. Viu, Bruno? Lá no Instituto, lá deve acontecer demais. Tem uns, inclusive, que quando querem destacar alguma coisa, vai com o dedo na tela para mostrar. Aí, quando ele vai para frente, apaga, né?
fica nele, ele tem que dizer, aqui, ó, vocês estão vendo aqui em mim? Porque ele se põe na frente achando que é um quadro de giz, acostumado com um quadro de giz, que você fica na frente e aponta, ele faz isso e dá errado. Então, não faça isso, não fique na frente do projetor. Nós temos que estar sempre de costas para a exposição e de frente para o público, vigiando o atirador. Ok? É de costas para a projeção, de frente para o público. Não use objetos desnecessários quando estiver falando. Tire a pochete, tire aquele molho de chave de 50 chaves que fica pendurado, chacoalhando na cintura. Tire adereços desnecessários que às vezes a gente usa e que só chamam a atenção. Tem umas pulseiras que chacoalham, parece uma cascavel quando a pessoa está falando. Tire. Não é que não possa, é porque as pessoas vão ficar olhando para a pulseira em vez de você. O chacoalhar delas vai chamar a atenção. Você tem que trabalhar de maneira que o que chama a atenção é o conteúdo e não você. Daí esses adereços não são legais. Tem um pessoal que vai com umas pochetes, aí fica falando, aquela pochete pendurada no lado, e a pessoa fala com aquela pochete. Tira a pochete, não vai usar. Tira a chave. Não vai usar, o que não for usar, tira. Tá? E também não consultar o relógio compulsivamente. Existem algumas pessoas que estão falando e estão o tempo todo consultando o relógio. Aí ela fala, aí ela consulta o relógio. Então, esse consultar sistemático do relógio é ruim. Por quê? Porque ele demonstra que a pessoa está ansiosa, que o tempo não está passando, por isso que ela está agoniada. Daí a gente evita consultar o relógio. Existem umas estratégias que a gente usa para consultar relógio durante a exposição. Uma delas é virar o relógio ao contrário. Você põe o relógio para dentro. E aí, quando você está fazendo uma exposição, o relógio já está virado para dentro, aí você diz assim, isso aí é uma coisa muito complicada que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando você faz assim, você dá uma olhadinha na hora. Isso é uma estratégia que a gente tem. Uma outra é escolher uma vítima na primeira fila para dizer para ela, deixa o teu relógio à vista que eu vou usar o seu relógio para me guiar. Centro espírita não, porque geralmente tem um relógio para guiar a gente. Mas se não tiver, você chega, não tem relógio, aí você já procura um Cristo e diz assim, olha, deixa teu relógio à vista porque é com ele que eu vou me guiar. Ou você tira o seu, coloca em cima da tribuna para você não ficar toda hora consultando. Ele fica em cima da tribuna, a pessoa nem sabe que você está consultando. Tem várias estratégias. Tem uma estratégia que às vezes a gente usa, né? Tem que ter um pouco mais de habilidade para fazer, mas você está meio perdido no tempo, não sabe, aí você diz, isso que eu estou falando não é de agora, faz muito tempo que isso já acontece, muito tempo. Aí nessa hora você já deu uma olhadinha no relógio. E aí nós falamos o quê? Nós estávamos falando da Idade Média, uma coisa antiga, lá atrás. Agora, já olhei a hora, já foi a hora. Então, isso são ferramentas que a gente usa para driblar essa questão. Último sinal, que é o mais profundo e o mais difícil de controlar. O quinto. Para esses outros, os remédios são mais eficazes. Para esse, o remédio é mais difícil, porque representa um nível de nervosismo mais acentuado e o mais adequado é mais treino para a gente perder essas tensões. O quinto dos sinais é a voz. Ele é pior do que o corpo, é a voz. A pessoa vai falar e a voz falha, gente. A voz falha. A voz fica esganiçada. Já viram que quando as pessoas ficam nervosas, elas falam mais fino? Eu já falei para você que eu não quero que você... A voz vai ficando mais aguda. Quando a gente está nervoso, a voz fica aguda. Aí o público está assistindo e a pessoa está com aquela voz aguda, aguda, aguda.
Um outro sinal é a respiração que falta. A gente respira, parece estar se afogando. A cada vez que você fala uma frase, você tem que puxar respiração. Esse é um indicativo claro de que você está nervoso. Sobe um calor pelo rosto, a pessoa fica vermelha e a respiração falha, e aí você diz, vai cair. Vai cair. Não se cuidar, vai cair. Então, algumas dicas sobre a voz. Primeiro, primar pela dicção, que é uma coisa que pesa muito quando nós estamos falando. A pessoa que não coloca o R do final das palavras. E aí a pessoa fala, porque a gente vai estudar, porque se a gente estudar, a gente vai saber. Quem está ouvindo vai perdendo credibilidade em quem fala. Daí você tem que pronunciar direitinho, para mostrar que você tem leitura, para não parecer que você pegou de orelhada, sabe lá Deus como, o conhecimento espírita sem ter nenhuma habilidade com o que você está vendo. Tá? Importante também garantir calefasia na voz. O que é calefasia? Se você já viu alguém contar a história do Chapeuzinho Vermelho, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, e a mãe dela veio e disse, minha filha, venha para você levar doces para a vovó. E a menina saiu pelo caminho, e quando chegou na casa da vovó, o lobo apareceu para ela, e o lobo disse, isso é calefasia. A voz tem que mudar de entonação, de ritmo, de intensidade. O contrário de calefasia é a voz monocórdia. É aquela voz que é um mantra para dormir, que é uma beleza. É um espetáculo. É o melhor sonífero, é uma voz monocórdia. A pessoa vai falando e você tenta a pálpebra, faz aquele esforço para levantar, coitadinha. Quando ela chega no meio do caminho, ela cai de novo, ela vai. É um sofrimento. Por quê? A calefasia é quentura, calor. Então é voz quente, calefasia, voz quente. É você mudar ritmo, potência, frequência, agudo, grave, pausas. Isso é calefasia. Você tem que fazer isso. Senão, você mata seu público. Cuidar do sotaque. Tcharam! O que a literatura de oratória diz sobre sotaque? Diz que o sotaque ele pode gerar uma rejeição do público em relação à pessoa, se você tem um sotaque muito diferente do lugar onde você está. Então, o que fala a literatura? Você tem que tirar os excessos do seu sotaque, mas você não pode tirar todo o sotaque, porque se você tirar todo o sotaque, você perde sua identidade, sua assinatura cultural. Daí você restringe os excessos e guarda um pedaço dele. Não é? Na minha terra, as pessoas dizem assim, 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. É assim que fala lá no Amapá. Se eu for falar assim, vocês vão dizer, gente, o que aconteceu? Coitado. O norte é assim, né? Em Belém fala 2, 3, durante, tudo chia. Aí você retira um pouco disso, você fala 2, fala 3, mas preserva alguma parte do sotaque para garantir de onde você é. Senão você vai parecer uma pessoa estranha, né? Imagine eu querendo falar leite quente. Não vou conseguir. Então vai ficar falso. Então não precisa falar. Mas eu sei que causa estranheza para vocês quando eu falo. Gente, coitado. Você não sabe o esforço que eu estou fazendo para tirar metade dele. Então,
Cuidado do sotaque é isso, tirar parte, mas não tudo, tá bom? Cuidado com a falta de concordância, porque arrebenta com uma apresentação, um plural mal colocado, uma conjugação torta num verbo, demonstra que você é uma pessoa inculta e isso arranha a credibilidade sua. Então, a voz é muito perigosa também por isso. Importante falar as palavras inteiras e as frases inteiras, para que as pessoas consigam entender. Mineiro sofre com isso, porque vai comendo tudo. Você é mineira, minha filha? Oh, meu Deus. Então, outro dia eu estava fazendo uma palestra em Minas, aí eu estava comentando, não sei o que era, aí eu falei, não sei o que tem, então, um dor de lei. Aí o pessoal disse, você não sabe o que é dor de lei? Um dor de lei, gente, é que pega o lei, coloca açúcar, põe no fogo, é o dor de lei. Então, falar as frases inteiras é muito importante para que as pessoas possam entender você. Tem pessoas que falam muito rápido, tem que diminuir a velocidade para ser melhor entendido. Falar sem pressa, mas não tão devagar, né? Porque tem gente que faz umas pausas intermináveis quando fala. Porque Jesus, quando esteve conosco, tinha um propósito muito significativo. Aí vai matando. A vontade tem de botar no 2 vezes 2 para ver se houve alguma coisa que a palestra de 1 hora só tem meia hora de fala, outra meia hora é pausa. Usar pausas de forma construtiva, ou seja, a gente não faz pausa quando está falando. Vou mostrar uma pausa destrutiva para vocês, como a gente não deve fazer. Isso, inclusive, que eu estou falando, nós encontramos aqui na obra de Emmanuel. É a mensagem de número 114. Vá se catar. Não se faz isso, não se faz isso. A gente diz assim, ó. Esse ponto que nós estamos falando está na obra de Emmanuel, que inclusive é uma das obras que compõem a série Fonte Viva. O livro é o livro Vinha de Luz, e aqui neste livro a gente vai encontrar a mensagem que nos interessa no nosso dia de hoje, que chama O Quadro Negro, mensagem 114. A gente não faz pausa enquanto manuseia recurso didático. Você não pode fazer, senão é um sinal de que você está perdido, coitado. Você vai manuseando o recurso didático, vai falando. Vai manuseando, vai falando. Não pode parar. Confundir? Agora vou desdizer o que eu estou dizendo. Em certos momentos, você precisará fazer uma pausa. Você precisará fazer uma pausa na sua fala. Proposital. Você está falando e você diz assim. Agora imagina a consequência disso para um espírito que sabe do conhecimento espírita. Pausa. O quanto deve ser doloroso lidar com esta situação. Vejam que esta pausa, ela tinha uma intenção de fazer uma parada para uma retomada. Aí esta pausa, legal. Pausa para manusear recurso didático? Não. Vai falando enquanto abre livro, enquanto procura material, enquanto arruma as coisas, vai falando, não vai parando. Apagou a luz, você toca a falar. Se alguém tiver que interromper a palestra, é o dirigente, não é você. O seu papel é falar, né? Acabou a luz, agora a gente vai ter que parar. Não é você que decide isso. Acabou, você manda ver.
Se for um auditório pequeno que aguentar sem microfone, você toca sem microfone. Ah, foi embora a energia, não tem microfone, o auditório é grande, tem que parar. Tem que parar. Se estiver fazendo uma palestra, um cara começou a quebrar a parede aqui do lado, pá, pá, pá. Aí você não vai dizer, não, vocês vão ficar e vocês vão ouvir até o final. Se houver uma perturbação muito forte, a literatura de oratória recomenda que você diminua e encerre, porque é desconfortável para o público ouvir uma palestra com uma perturbação batendo no ouvido deles, de um cara que está serrando, furando parede, derrubando muro, roçando grama do lado da janela. Eu vou quebrar de novo. Vamos para frente. Eliminar vícios de linguagem e gírias. O que são vícios de linguagem? Palavras que a gente repete insistentemente. Né, tá, ok? Oi? Entende? Amém? Amém, Jesus? Glória a Deus. Hã? Viu? Em Rondônia é ó. Ó, vou passar na sua casa, ó. Repetir alguma coisa sistematicamente, vício de linguagem. Como que a gente cura vício de linguagem? Tem que gravar para se ouvir. Porque você não sabe que tem. Você grava e se ouve. E aí você descobre o vício de linguagem que tem. O que a literatura de oratória recomenda sobre vício de linguagem? Não diga para você assim, meu Deus, eu descobri que eu falo então. A partir de hoje eu não vou mais falar. É pior, porque na hora que o então vem, você não fala, e aí você trava. Porque você só sabe funcionar dizendo então. Aí, então, quando vem, entende? Aí o que dizem as obras de oratória? Não faça isso. Não se proíba de dizer o vício de linguagem, que você precisa dele. Ué, mas aí, como é que vai ser isso? Pois é, tem uma técnica para isso. Você vai dizer todos os entãos que você quer dizer. Todos. Dentro da sua cabeça. Ninguém vai perceber e fica uma micropausa na sua fala. Daí você vai apresentando e as pessoas não sabem que você está colocando um então a cada frase que você coloca. E aí a experiência modifica. Dentro da minha cabeça eu disse uns 4 então, enquanto falava com vocês. Você se satisfaz de dizer e eles se satisfazem de não ouvir. Ficou claro? Mas continue se gravando, porque quando você abandonar um vício, você pega outro. Você larga o tá, pega o né, pega o entende, larga o entende, pega... Amém, Jesus? Vai pegar um. E gírias é outro problema. Nesses tempos de internet, nós temos que evitar essas expressões idiomáticas muito complicadas e também as gírias, porque a inteligência artificial já está traduzindo as palestras para outros idiomas. Nós vamos libertar o espiritismo do português, porque ele está preso no português. Está preso. E o YouTube está fazendo um trabalho muito bonito de permitir com que a gente consiga ver a tradução em legenda em outros idiomas. Isso é muito legal. E agora a inteligência artificial está colocando as pessoas falando em outro idioma. Só que se tiver expressão idiomática, vai ser o ó. Porque quando chegar lá, a inteligência artificial não vai saber traduzir isso. Tem até umas inteligências artificiais muito inteligentes. Elas traduzem e mostram para você o que traduziu, e diz, corrige. Aí você corrige, aqui não era essa palavra. Aí você faz a correção do texto
e devolve para ela. Aí ela publica. Entendeu? Não é em tempo real. Muito bacana. Evite expressões em outros idiomas. A pessoa está aqui falando porque, na verdade, no processo de delivrance, quando a mulher estava... Que diabo que é delivrance? Na hora do parto. Por que ele não falou parto? Por que ele falou delivrance? Por que usa a palavra em outro idioma? O que a literatura de oratória diz é que quando você usa palavras em outros idiomas, você passa uma imagem de pedantismo para as pessoas. Então não precisa passar, você já vai passar normalmente, evite essa. Diminua a chance da pessoa achar que você é orgulhoso. Não fale em outro idioma. Não precisa você fazer isso. Nossa, sanduíche maravilhoso. Não comia um desse desde que eu fiz mestrado lá nos Estados Unidos, Massachusetts. Para que dizer, né? Não precisa. Daí a gente não deve fazer essas movimentações infelizes com relação aos nossos conteúdos. Não use bala, não use chiclete, não use palito, não use clipe na boca, não fique falando com coisa pendurada dentro da boca. Ok? Muito bem. Acho que fechamos esta parte. Podemos voltar lá para o nosso exórdio. Tranquilo? Bom, eu estava falando no exórdio que ele era o início de tudo, que ele... Agora o horário do sono passou, que já são 3h30, aí agora quem tinha que dormir já dormiu. Agora melhora. Nós estávamos falando sobre isso, do exórdio, antes do almoço. E eu quero continuar da onde eu parei, para a gente avançar na construção da fala e na produção do material didático, como é que a gente elabora material didático para a apresentação. Então vamos lá. Dentro do exórdio, que é o início da fala, aquele momento em que... Como é que você... que a gente estava falando sobre o início da nossa exposição e a dificuldade que a gente tem sobre isso. Existem algumas estratégias importantes sobre a questão do exórdio. O que eu faço para driblar o momento de tensão que eu fico no início da fala? Então, a gente faz a saudação ao público. Para baixar a tensão. Boa noite para todos. Prazer muito grande estar aqui na presença de todos. Já fazia tempo que a gente vinha programando estar aqui. Hoje nós estamos conseguindo concretizar esta nossa programação. Então, quero deixar o meu abraço aos companheiros aqui presentes. Então, quando você fala num ambiente que você não é conhecido, ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe. E aí você precisa, de alguma maneira, se apresentar para as pessoas, porque é ruim demais você falar num lugar que ninguém nunca lhe viu. Quem é esse doido? De onde ele saiu? De onde ele veio? Não é? Não é esquisito. Eu já vivi umas experiências assim. Fui fazer uma palestra numa cidade, e aí eu tinha acabado de chegar, e o rapaz perguntou, você veio de onde? Eu vim de Rondônia. De Rondônia? Você é de Rondônia. Aí virou para o presidente, você trouxe um cara de Rondônia para falar para nós? Aí foi. Tanta gente aqui no nosso estado, você foi chamar um cara de lá de longe para falar. O que você vai falar para nós de importante que a gente não saiba? Essa eu já vivi. Mas vamos lá. Quando você é desconhecido, existem algumas estratégias que a gente usa. Tá bom? Vou dar algumas delas. Uma delas chama-se referência de pessoa. Como é? Eu não sou conhecido de ninguém, estou num ambiente novo, mas, sei lá, digamos, a Márcia foi quem me chamou, e ela é a pessoa que, digamos assim, exerce uma liderança aqui. Ninguém me conhece. Eu digo, bom, uma boa tarde para todos, um prazer muito grande estar aqui,
conhecer amigos novos, de poder estar em contato com a Márcia, que foi quem contactou comigo para que eu aqui estivesse. Eu estou usando ela como ponte, porque como ela é conhecida do grupo, eu falo o nome dela para que eu me beneficie da liderança que ela tem junto às pessoas. Confundi? Se ela for uma pessoa antipática, eu estou frito. Chama circunstância de pessoa. Fazer circunstância de pessoa é perigoso. Existe circunstância de lugar. Circunstância de lugar é assim. Uma boa tarde para todos, um prazer estar aqui em Curitiba, cidade muito importante para mim, porque foi aqui que meu filho fez faculdade e eu guardo assim uma gratidão muito grande pelo fato de ter aqui acolhido meu filho quando ele veio para cá, ter oportunizado que ele hoje fosse a pessoa que é. Então, antes de qualquer coisa, eu queria deixar a minha gratidão com Curitiba. Circunstância de lugar. Outro tipo de circunstância, circunstância de tempo. Eu dizer, mas tem que ser verdadeiro, não pode ser mentira. Boa noite, muito bom estar aqui hoje, revendo Curitiba, onde eu vivi os anos da minha adolescência, e aí eu vou contar um pouquinho para eu fazer uma empatia com as pessoas. Digamos que eu não tenho nem de circunstância de lugar, nem de tempo e nem de pessoa, não consigo. Aí a gente usa uma quarta estratégia, que é a circunstância de autor. A gente pega um autor bem cabeludo e começa a exposição por ele. Abriu a fala, você depois que faz a saudação ao público diz: segundo Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo, quando aborda a questão antropológica do homem na visão da doutrina espírita, pá! Aí você já quebrou metade do auditório, porque você foi ancorar-se numa referência doutrinária respeitável. Então, essa é uma estratégia que a gente usa. Ingressar a palestra no exórdio já com uma fala em cima de um autor de peso para que você puxe para você um pouco mais de autoridade. Tá? Então, a saudação ao público, e a gente usa isso para diminuir as tensões. Enquanto eu estou saudando o público, pedindo que Jesus abençoe o nosso trabalho, falando alguma coisa sobre a cidade. Eu tive uma vez que fazer uma palestra na cidade de Coromandel. A cidade de Coromandel é a cidade de um autor de música sertaneja chamado Goiá. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanha? Pois é, fui fazer a palestra e a palestra era sobre a questão da reforma íntima, disso, daquilo, da necessidade de mudança da criatura, e eu fui conduzindo na direção dessa felicidade interior. Aí, quando chegou no finalzinho da palestra, eu disse: gente, eu poderia dizer muito mais coisas sobre isso, mas eu vou resumir o meu pensamento numa palavra só. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Pronto, e com isso eu fechei. Porque eles têm uma adoração. Goiás está em tudo que é bar que você vai, restaurante, tem foto dele, tem imagem, tem praça, tem tudo. Ele é adorado na cidade. Então, você usa um instrumento para se aproximar, para fazer empatia. Então, isso aí não foi no exórdio, foi na conclusão, né? Mas no exórdio a gente usa uma saudação para diminuir as tensões, às vezes para promover interesse pelo assunto. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que vai mexer profundamente com a nossa concepção de vida. Eu estou usando o exórdio enquanto eu estou nervoso para falar sobre isso, para baixar a tensão e eu conseguir acertar o que eu quero dizer. Ok? Muito bem. Também é importante você demonstrar implicitamente paixão pelo tema. O que é implicitamente? Você tem que deixar nas entrelinhas que você gosta do tema. Você tem que falar do tema com paixão, para que as pessoas sintam que elas vão ouvir um cara que gosta daquele assunto. Eu lembro uma vez que eu estava numa banca de monografia, e o rapaz foi apresentar a monografia dele, ele levantou e disse: bom, o meu nome é fulano de tal, estou aqui para apresentar minha monografia, é um tema muito chato, eu sei, mas... Eu digo: gente... Ele já
começou já derrubando o próprio trabalho dele. Então, quando você vai falar, você precisa demonstrar implicitamente. Está escrito aqui, implicitamente. Não é para fazer explicitamente, porque senão você vai ganhar a raiva do público. Você diz assim, hoje eu vou falar sobre Joana de Ângeles. Eu amo Joana, amo demais. Aí, você não pode fazer isso. Você tem que deixar implicitamente. Você falando de uma autora que trouxe uma contribuição excepcional para o espiritismo, para o movimento espírita, com algumas reflexões assim que verdadeiramente transformam a vida de muitos de nós. Mas eu não vou dizer, chego até me emociono quando eu falo o nome dela. Não precisa isso, mas uma paixão implícita é muito importante. Também é importante não mentir. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Não é verdade. Não minta. Porque as pessoas vão dizer, gente, se ele está mentindo no que eu sei, o que ele não mentirá no que eu não sei? Então, nunca minta quando você estiver falando. Não fale o que você não está sentindo. E o importante é nós sentirmos empatia. Fazermos empatia com o público. A gente tem empatia usando esses elementos aqui. Humildade na relação com as pessoas, tá? Simpatia. Outro dia eu fui numa cidade, tão engraçado. Eu estava lá, aí a moça veio. Com licença, eu, pois não. O senhor permite que eu tire uma foto com o senhor? Eu, sim, claro, pode. Eu posso lhe tocar? Claro que pode me tocar. Não, porque às vezes tem pessoas que não gostam que me toquem. Não, pode tocar, não tem problema não, pode tocar. Então eu posso bater foto? Pode, você pode bater foto, você pode me tocar, você pode fazer o que você quiser. Fique à vontade. Mas é aquela coisa, porque às vezes a gente cria uma imagem de que as pessoas são inabordáveis. Há uma obra de Joana da série psicológica que diz o seguinte: quem iniciou o seu trabalho de autoconhecimento é gentil com os outros, com todos, e não faz exigências. Pessoas que fazem muita exigência e que não é gentil com todo mundo, desconfie que ele, na verdade, não iniciou o seu trabalho de autoiluminação. Tá bom? Então, a humildade, a simpatia, interesse no sentido de dar atenção para as pessoas, ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer. Ah, sim, tá bom, tá. Fulano, pega lá para mim, já vai falando aí que eu estou vindo. Se sua mãe morreu, o que mais? Traz lá o livro para mim. Aí não dá. Não pode ser assim, então tem que ter interesse. E se for elogiar o público, que seja um elogio sincero, senão é pior. O público de Curitiba é o público mais bonito, lindo. É mentira. Quem gosta de fazer isso é cantor, que quando chega no show diz, gente, essa é a plateia mais... Mentira! É mentira! Aí acaba se diminuindo, não faça isso, não minta, não fale o que não seja verdade. E a gente nunca deve diminuir as outras pessoas, as outras doutrinas. Que o catolicismo, né? Tem até dó dele. Protestantes, então, coitados, estão perdidos. A gente nunca diminui os outros. Quando eu diminuo os outros no que eu falo, eu é que me diminuo porque as pessoas têm parentes e não gostam dos seus parentes serem atacados. Ou eu trouxe o meu parente para ouvir a palestra e o miserável foi assistir a palestra justo no dia que o orador atacou a religião dele. É para acabar. Então, nós temos que procurar, ao máximo, sermos prudentes com relação a isso. Imagina no exórdio, hoje estamos aqui para falar sobre a doutrina espírita. Nós somos os bem-aventurados, porque temos essa doutrina, não somos como os outros, que são ignorantes, mas nós que somos... Ai, Jesus! Aí é para acabar, o cara já começou perdendo. Então, não se ufanize das coisas que não sejam verdade. Ok? Ordenações. Na literatura de oratória, existem 7 tipos de ordenação de conteúdo que você pode usar. E elas não precisam ser uma só, você pode usar várias, até uma dentro da outra. Mas são 7 tipos diferentes de como você organiza um conteúdo para apresentar. Estão preparados? Lá vai.
Primeiro tipo de ordenação, ordenação temporal. Você vai contar uma história do começo para o fim. A menos que você tenha interesse de preservar o final para fazer um impacto. Vai contar a história do filme Psicose, você não pode contar o final do filme, senão você arrebenta com a história. Mas o lógico é você contar a história. Aí a mãe de Chapeuzinho Vermelho chamou a filha e tal. Ah, mas deixa estar, que eu esqueci de contar, mas a mãe já foi, já perdeu. Então a gente não pode. A cronologia tem que ser seguida. Se você vai usar a ordenação temporal, é do começo para o fim. Tá bom? Não fique pulando na história. Aí está na Idade Média, aí volta para a Idade Clássica, aí vai de novo para frente, vai para trás. Você vai confundir seu público. Você tem que ir igual fogo contra o vento. Vai avançando, vai ficando nada para trás. Se por algum motivo você esqueceu, não diga, eu esqueci. Não fale. É melhor não falar. Mas vai ficar sem falar, pois é. Como é que a gente faz? A gente espera um momento de pergunta e resposta que tem depois das palestras. Aí na primeira pergunta que tem, você enfia, sem ter nem propósito, aquela parte que você esqueceu, para poder você dizer, nossa, mas como ele ilustrou bem a resposta, na verdade é um pedaço que ficou esquecido e você enfiou nas perguntas. Vamos para frente. Ordenação espacial. O que é ordenação espacial? Não é por tempo, é trabalhando por região. Digamos que eu vou falar sobre casamento. Casamento na Idade Antiga era assim, assim, assim. Na Idade Média era assim, assim, assim. Na Idade Moderna foi assim. Hoje, a estrutura do casamento é assim, 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 assim. Isso é ordenação temporal. Ordenação espacial. Os casamentos na África, eles possuem esse tipo de perfil. Casamento na Ásia são assim, casamento na Europa. Então, isso é ordenação espacial. O foco muda de acordo com o espaço. E uma pode estar dentro da outra. Eu posso fazer uma ordenação temporal dentro da ordenação espacial, ou posso fazer uma ordenação espacial dentro da temporal. Ok? Uma dentro da outra, se for preciso. Terceiro tipo de ordenação. Essa eu gosto muito. Ordenação de natureza intrínseca. Ordenação de natureza intrínseca. Os períodos se dividem em período simples e período composto. O período composto se divide em períodos compostos por coordenação e período composto por subordinação. Os períodos compostos por coordenação se subdividem em 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E as orações subordinadas se subdividem em 3 grupos: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As substantivas se subdividem em 6 tipos, aí vai embora. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva. E isso é natureza intrínseca, que é você pegar um negócio e você subdividir. Então, existem 7 características, tal. Existem 2. Então, isso é natureza intrínseca. Eu usar esta estratégia para apresentar um conteúdo. Quarta ordenação. Ordenação de prós e contras. Isso a gente usa muito quando você tem uma ideia e você quer falar se ela é boa ou se ela é ruim. Aí você diz, olha, as vantagens dessa ideia é isso. Aí você fala os prós. E a parte negativa é essa. Você usa as positivas e usa as negativas. Usa os prós e usa os contras. E de acordo com a maneira como a pessoa que está assistindo vê a ordenação dos argumentos, eu sei se o orador é a favor ou contra o que ele está falando. Daqui a pouco eu falo como é que faz. Mas os argumentos a favor e os argumentos contra, como é que eles ficam, aí eu consigo dar uma dimensão do para onde eu quero levar o público. Quem trabalha a coordenação de prós e contras, geralmente tem um lado muito pronunciado e usa essa estratégia. Não, sou isento, estou mostrando os contra, estou mostrando os a favor, vocês escolham. Mas ele já deixou na ordenação dos argumentos o que é que ele pensa. Próximo. Ordenação de causa e efeito. Ordenação de causa e efeito é uma ordenação que a gente usa quando a gente trabalha da seguinte forma. Olha,
Se um indivíduo, se o espírito comete isso, a consequência vai ser essa. Agora, se ele fizesse dessa maneira, seria assim. Então, você elenca as possíveis ações e as possíveis consequências que se tem. Então, você vai uma por uma, causa, o efeito. Outra causa, outro efeito. E aí você pode enumerar. Existem 5 causas para esse fenômeno. A primeira causa é essa, cujo efeito é esse aqui. Tenho esta causa e tenho essa aqui. Tenho esta causa. Eu tenho um filho que é usuário de droga. O que é que eu posso fazer? Posso expulsá-lo de casa, posso matá-lo também, pode matar, pode expulsar de casa, pode internar numa clínica, pode sentar para dialogar, pode... Tem várias coisas. Aí você vai pegando cada um. Se eu fizer isso, vou encontrar isso. Se eu fizer isso, encontrar aquilo. Isso é causa e efeito. Eu estou pegando um mesmo problema, as possíveis causas e as soluções que a gente pode ter. Ordenação de problemas e soluções. Isso é bom lá em engenharia. Problemas e soluções é diferente do anterior, que era um problema havendo várias causas. Agora são vários problemas e como resolve cada um deles. Isso é bom para quem faz manual de equipamento. O equipamento não liga. O que você faz? Verifique se está ligado na tomada. O elemento está ligado na tomada, mas ele não acende. Verifique se tem energia na casa. Aí você ligou, mas a imagem não aparece. Aí verifique se não... Aí aparece a imagem, mas não aparece o som. Isso chama-se ordenação, problemas e soluções, que você também pode usar na literatura espírita. A gente também pode usar isso, pegando os vários problemas e como a gente pode lidar com essas questões. Eu tenho um trabalho assistencial e no meu trabalho assistencial eu tenho um seguinte problema. A mãe que tem vindo, ela tem apresentado tal comportamento. O que é que a gente faz no caso de uma mãe que está com essa situação? Aí, pá. E no caso de um outro, ou então reunião mediúnica, no caso de um médium que ele falta sistematicamente e já apareceu 3 vezes bêbado na reunião, o que é que a gente faz? Problema, solução. Problema, solução, problema, solução. Essa é também uma ordenação que a gente pode usar tranquilamente dentro do movimento espírita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta uma, a ordenação última é a ordenação crescente. A gente usa muito ordenação crescente no movimento espírita. Tanto a crescente como a inversa dela, que é a decrescente. A ordenação crescente sai do homem para o mundo e a decrescente sai do mundo para o homem. Assim, o mundo está em guerra, aí você fala, porque a família está em guerra. Aí fala, porque o homem está em guerra com ele mesmo. Aí você vai fazendo o decrescente. Ou o crescente, você sai do homem para o mundo. São as estratégias que, quando a gente está assistindo uma pessoa fazer uma palestra, você vai vendo as ordenações que ele está usando. Ele está usando essa, está usando aquela. Se ele não estiver usando nenhuma, ele está meio perdido. Né? Porque tem umas pessoas que fazem assim. Hoje vou falar sobre as características que o médium tem que ter. Aí vamos lá. Aí o médium tem que ser não sei o quê. Aí fala, o médium tem que ser isso, o médium tem que ser aquilo. Aí vai falando, não tem fim. A hora que o tempo acabar, era isso que eu queria falar, porque você não sabe se era um 20, se era um 30, que ele foi falando. Ele não disse, são 12, para você dizer, ele vai falar 12. Ele vai falando até o tempo dele acabar. Ele tem 50 características lá dentro. Se der tempo, ele vai botando as 50. A hora que o tempo acabar, ele acabou. Ele fecha o computadorzinho dele, resolvido. Né? Aí você vê, olha, ele está trabalhando aqui uma ordenação específica. Ele está mostrando a natureza intrínseca. Ele tem essa. E aí ele vai mostrando as várias características que o indivíduo tem. Bom, essas ordenações aqui, natureza intrínseca, prós e contras, causa e efeito, problemas e soluções, elas permitem um recurso chamado enumeração. O que é enumeração? São 7, são 2, são 4, são 8. Isso é importante para que as pessoas não se percam e você também não. Porque quando você diz, olha, são várias, não sabe onde vai chegar. Ele não sabe, está dizendo que é várias, porque na hora ele vai tirar um coelho da cartola e aí aquele lembrar, ele vai falar, não preparou, não sabe onde vai chegar. Mas se você disser, são 5, ele sabe onde vai chegar. Porque ele disse que são 5,
Então, ele já estudou a completude e já chegou na inteireza da coisa. E isso é muito importante para a gente entender a nossa dinâmica. Tá bom? Bom, então, enumeração é uma coisa que a gente tem que ter muita habilidade para fazer, que tem que juntar os que são parecidos. A gente, para guardar uma enumeração, é sempre bom que, embora a gente diga são 12, a gente divida essas 12 em blocos de até 6. Porque se tiver mais de 6, a gente se perde. São 7. Nesses 7, com certeza, tem uma subdivisão dentro, para facilitar você memorizar. É difícil guardar 7. Mas, por exemplo, são 10 mandamentos. Meu Deus, não vou guardar os 10, vou esquecer. Mas são 4 em relação a Deus, 1 em relação à família e 5 em relação ao próximo. Então, os que são em relação ao próximo, os 2 primeiros são atos, o outro é palavras e o outro é pensamentos. Atos, palavras e pensamentos. Tudo isso a gente vai observando na construção da maneira como a gente ordena. Se você tem insegurança, bota um papel, anota, põe num slide. Melhor do que você tentar e esquecer. Mas a enumeração ajuda muito a gente a se organizar nesse sentido. Então, quero agora responder a pergunta que eu coloquei ainda há pouco. Como é que eu sei se o cara é a favor ou o cara é contra? Qual é a estratégia que o cara usa? Imagine que uma pessoa tem 5 argumentos a favor, 5 argumentos contra. Você tem 5 argumentos. Como você organiza os seus argumentos? Existem maneiras de você organizar. Você pode organizar assim, ó. Você coloca os melhores do começo para prender a atenção das pessoas, depois você coloca os que são mais fracos. Essa é uma alternativa. Eu pego os melhores argumentos que eu possuo e eu já começo com eles. E depois que a pessoa está presa, eu coloco os que são mais pobrezinhos. Um outro pode vir e dizer, não, eu faço ao contrário. Eu coloco os mais fracos primeiro e, para terminar, eu ponho os bons, que é para fixar na cabeça das pessoas. Qual é a melhor alternativa? Isso era uma pergunta. Chamar a atenção primeiro. Chamar a atenção primeiro. Espetáculo. Alguém dá mais? Quem dá mais? Oi? Os positivos por último, porque vai memorizar. Depende do objetivo. Muito bem. Sabe o que a literatura de oratória diz para você fazer? Intercalar para manter a audiência. Você põe um bom e põe um fraco. Aí você põe um bom, aí você põe um fraco. Nós estamos em tempo de Copa. Se você tivesse que fazer a eleição dos 5 batedores de pênalti, como você distribuiria os batedores? O primeiro batedor de pênalti tem que ser um cabra bom, para dar moral para a equipe. Aí o segundo pode ser um mais fraquinho. Aí o terceiro, bom de novo. O quarto pode ser o mais fraquinho. E o melhor é o último, que é para arrebentar a boca do balão, tipo Bádio. Deixar ele para o final para bater o último pênalti. Né? Ora. Então, na literatura de oratória, a regra é essa. Você coloca o segundo melhor para começar e depois coloca um fraquinho. Depois você coloca um bom de novo, aí você coloca um outro fraquinho. E o último, o melhor de todos. Vou fazer um seminário na faculdade, tenho 5 pessoas para falar. Quem começa o seminário é o segundo melhor do grupo. Depois dele vem um caba fraco, que fala pouco, se atrapalha todo, mas ele tem que falar. Aí depois vem um outro melhorzinho, depois vem um piorzinho, e o que vai ficar para o final é quem arremata, recolhe o que ficou faltando, o que vai conseguir fechar tudo e dar o encaminhamento melhor para o seminário. Argumentos é a mesma coisa. Eu tenho 5 argumentos para vocês. Então, se eu vou querer manter a audiência do público,
eu já vou pegar qual é o mais forte, esse vai ser o último. Qual é o segundo melhor, esse vai ser o primeiro. E um outro que eu acho que é melhorzinho, vou botar de terceiro. E os fraquinhos, eu vou botar no segundo e no quarto. Daí eu digo, primeira razão pela qual tal coisa acontece, é um argumento bom. Segunda, aí é um fraco. Aí terceiro, aí... Quando eu faço isso, eu estou fortalecendo uma ideia. Entenderam o que eu disse? Quando eu uso dessa maneira, eu mantenho a audiência e fortaleço a minha fala. Quando eu quero enfraquecer a minha fala, eu inverto. O primeiro argumento é horrível. Aí o pessoal diz, vixe, fraco. Aí eu coloco um bom, aí coloco um fraco, um bom, e o último é o pior de todos. Aí eu enfraqueço. Quando a gente vê uma pessoa fazer uma exposição de prós e contra, vamos construir uma hidrelétrica na nossa região, aí vamos lá. Aí o pessoal da área de engenharia, construir uma hidrelétrica. Olha, a favor nós vamos ter isso, 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 aí ele coloca, aí pela ordenação você vê, ele quer construir hidrelétrica. Agora vamos ver os pontos contra que ela tem. Os pontos contra ele organiza de maneira que o último argumento é horrível. Então ele está realmente querendo que a hidrelétrica seja construída. Não, mas eu coloquei 5 pontos de cada um, mas a maneira como eu ordenei falou na análise do discurso o que é que ele queria. E nós também, quando quisermos fortalecer uma ideia, nós vamos ter que saber ordenar de maneira que o primeiro seja muito bom e o último seja o melhor, e no meio eu vou entremeando o que é melhor e o que é pior pelo meio. Isto é confuso? Tranquilo? Ótimo. Sobre o tempo. Gente, o tempo a gente controla dentro do tempo. O tempo se controla dentro do tempo. Não existe essa coisa que às vezes a pessoa diz assim, gente, o tempo acabou. Não falei nem 10% do que eu tinha para falar. A gente pode ficar mais meia hora para poder terminar o que eu trouxe? Negativo, não vai ficar não. Você não se programou, você tem que soltar as pessoas. Tempo se controla dentro do tempo. E como é que a gente controla? Nós definimos tempo para os blocos de conteúdo. Cada conteúdo tem que dizer, aqui eu vou levar 10 minutos, aqui eu vou levar 15, e eu controlo o tempo dentro do tempo. Se eu estiver atrasado, eu avanço. Se eu estiver adiantado, eu conto uma história. Se eu não tiver, eu vou pulando, vou saltando, fazendo menos comentário, para colocar no tempo que eu programei, porque eu sei aonde eu tenho que estar em cada etapa da apresentação, para que não falte. Então, o tempo a gente controla dessa maneira, e é exatamente por isso que a gente vai para o intervalo agora, respeitando o tempo que a gente tem. Valeu? São 16 horas, era o horário que eu tinha para chegar aqui. Valeu! Vamos lá.